Oi, oi, oi! Nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. Quais são os capítulos essenciais para elaborar um projeto de pesquisa? É preciso saber que a gente tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Dentre esses elementos, alguns são opcionais e outros são obrigatórios. No rol dos elementos pré-textuais, nós temos a folha de rosto, que é um elemento obrigatório, lista de ilustração, que é opcional, lista de tabelas, que também é opcional, lista de abreviaturas e lista de símbolos, também opcionais, e o sumário, que é obrigatório. Então, como elemento pré-textual obrigatório, você tem a folha de rosto e o sumário. Recomendo que, caso tenha ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos no seu projeto, você inclua também esses elementos para poder facilitar a localização. Os elementos textuais, eles são todos obrigatórios. Não pode faltar nenhum desses elementos no seu projeto de pesquisa. Então, a gente inicia com a introdução, depois a gente passa para o referencial teórico, a metodologia, recursos e cronogramas. Mais adiante, a gente vai ver quais são os elementos que devem aparecer dentro da introdução, como elaborar um referencial teórico, o que precisa ter na metodologia. Como elementos pós-textuais, nós temos as referências, que é o único elemento obrigatório, e também temos glossário, apêndice, anexo e índice. Então, os elementos textuais obrigatórios são, como já foi dito, a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os recursos, o cronograma e, como elemento pós-textual, as referências. Então, são esses itens que irão compor o seu projeto de pesquisa. Não pode faltar nenhum desses itens. A introdução é a sua porta de entrada. Você precisa prender a atenção do leitor, seja do avaliador, de outro pesquisador. Você precisa prender a atenção dessas pessoas com o que você escreve na introdução. Então, os elementos que o capítulo da introdução deve conter num projeto de pesquisa de acordo com a BNT são contextualização, problema, hipótese, se houver, objetivos e justificativa. Eu recomendo que essa introdução seja um pouco mais robusta e apareçam elementos que são cobrados em diversos periódicos e programas. São elementos que irão enriquecer sua introdução, que irão torná-la muito mais atrativa, fazendo com que você consiga prender a atenção do leitor e despertar o seu interesse na leitura do restante do documento. Então, a gente vai ter a contextualização, onde você vai falar sobre a origem do tema, sobre sua evolução. Você depois vai ter a problematização, onde você vai apresentar o que os pesquisadores já investigaram sobre esse assunto, até onde eles foram, o que eles deixaram de investigar, que poderia ter sido investigado. Nesse momento, você está mostrando lacunas existentes na literatura. E a partir de uma lacuna específica, você pode apresentar o seu problema de pesquisa. Se o trabalho for um trabalho quantitativo, ele vai ter hipótese. Se não for um trabalho quantitativo, você não vai ter hipótese. Então, você vai sair do problema direto para o objetivo. Então, você vai apresentar o problema de pesquisa e, em seguida, seu objetivo geral. O problema e o objetivo geral, eles precisam ser alinhados. Você também pode apresentar os objetivos específicos, que são objetivos intermediários para alcançar o objetivo geral. Logo em seguida, é preciso dizer como você vai alcançar esses objetivos. Então, você vai mostrar qual é a sua estratégia de pesquisa. Não pode deixar de ter na sua pesquisa a justificativa. Por que a sua pesquisa é importante? Nesse momento, você deve convencer o leitor do porquê a sua pesquisa é importante de ser realizada e mostrar qual é a relevância que essa pesquisa terá, como seus resultados eles irão contribuir com a literatura, com a prática, então colocando aí as implicações teóricas e implicações práticas.
No referencial teórico, a gente tem alguns pontos que precisam aparecer. A contextualização histórica do tema, os principais conceitos, as principais teorias, pesquisas anteriores. Então, eu gosto de organizar o referencial teórico com esses tópicos. Na verdade, não são tópicos, né? São elementos que precisam aparecer ali no referencial. Pesquisas anteriores pode ser um subcapítulo do referencial teórico, né? Ou um capítulo de revisão da literatura. Tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Se eu estiver falando sobre divulgação de fatores não financeiros de criação de valor, né, a partir de uma perspectiva de investidores profissionais brasileiros, eu posso ter o seguinte. Na contextualização histórica, eu vou falar sobre a origem do relato integrado, sobre o framework do relato integrado. Isso porque essa pesquisa, divulgação de fatores não financeiros de criação de valor, né, ela foi desenvolvida, né, com o relato integrado como um pano de fundo. Então, na minha contextualização histórica, eu utilizei esses elementos. Como principais conceitos, eu vou discorrer sobre o que é informações não financeiras, quais são os tipos de informações financeiras, vou falar sobre criação de valor, né, como esses elementos não financeiros podem contribuir com a criação de valor, quais são as principais teorias trabalhadas nesse tipo de pesquisa, né? Então, qual é a teoria que se encaixa no desenvolvimento dessa pesquisa? E aí eu trouxe aqui a teoria da agência, né? Porque quando você divulga informações não financeiras, você reduz a simetria de informação. Então, está relacionado à teoria da agência. E a teoria do stakeholder, porque você busca a perspectiva, a percepção, né, dos investidores, que não deixam de ser um stakeholder. Tá? E aí fecha com pesquisas anteriores. Na metodologia, a gente precisa classificar a pesquisa, né? Então, a partir da classificação da pesquisa, a partir da abordagem que você utiliza, você vai traçar quais são os procedimentos técnicos utilizados, né? Como a coleta de dados será feita, como os dados serão tratados, como será feita a análise de dados. Então, fiz a classificação da pesquisa e em seguida eu vou falar sobre o processo de coleta, tratamento e análise dos dados. Aqui no caso do exemplo anterior, né, foi feita uma revisão sistemática da literatura, então eu vou falar sobre todo o processo de revisão sistemática da literatura, todos os elementos necessários que devem ser apresentados dentro de uma revisão sistemática, o protocolo. Então foi feita uma revisão sistemática para identificar os fatores não financeiros de criação de valor. Em seguida, foi realizado um grupo focal. Então eu tenho que falar como esse grupo focal ele foi desenvolvido, e aí eu preciso saber quais são os elementos necessários de serem explicados quando da realização de um grupo focal. Então, todas as informações necessárias precisam estar aqui, né? Como os dados foram coletados no grupo focal, como eu tratei esses dados, como os dados foram analisados, quando ocorreu o grupo focal, quantas pessoas participaram, né? O tipo de participantes, né? Então, tem que dizer qual foi o perfil dos participantes. Então, é necessário conhecer o procedimento e o que é necessário ser esclarecido, né, quando se trata desse procedimento. Por fim, na metodologia, a gente precisa reconhecer as limitações do método. Nenhum método é perfeito. Todo método tem suas limitações. E quando o pesquisador ele reconhece as limitações do método, isso é muito importante. Bem, depois você precisa informar quais são os recursos necessários, né? Você já falou o que você queria fazer, né? Qual o seu problema, o objetivo a ser alcançado. Você falou como isso vai ser feito, né? Você discorreu sobre o tema. Agora, é necessário informar se você precisa de algum tipo de recurso, né? Que possibilite o desenvolvimento da pesquisa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma revisão sistemática da literatura. Eu preciso ter acesso à base de dados, né? A instituição onde eu estou me dá acesso a essas bases de dados? Se não me dá acesso, como é que eu vou acessar essas bases de dados? Eu vou precisar de recurso financeiro para ter acesso às bases de dados? Eu vou utilizar algum software específico para poder tratar e analisar esses dados? Então, seja recursos físicos, seja recursos
financeiros, né, é necessário colocar aqui nesse capítulo. Para o grupo focal, vai ser necessário fazer uma viagem para encontrar o grupo, vai ser necessário pagar diárias e passagens para esses participantes do grupo focal, é necessário que haja um assistente de pesquisa, eu vou precisar de algum software específico para poder tratar e analisar os dados coletados no grupo focal. Então, são alguns exemplos de recursos, né, que poderiam constar aqui nesse capítulo. Para o cronograma da pesquisa, é importante você listar quais são as atividades que serão feitas, né, e quanto tempo essas atividades, quanto tempo você estima levar para poder finalizar cada uma dessas atividades. Então, aqui tem um exemplo, né, por exemplo, a gente, quando inicia uma pesquisa, a gente precisa fazer uma busca na literatura, né? A gente não consegue escrever se não ler. Então, é primordial que o trabalho comece com uma busca na literatura. Quanto tempo essa busca na literatura vai levar? Então, o que eu estou planejando? Quantas semanas? Quantos meses? Né? Identificada a literatura que vai dar suporte à minha pesquisa, é interessante que a gente faça um fichamento desses documentos. A gente vai ler e vai fichar esse material. Esse processo de fichamento, ele ajuda muito depois para o desenvolvimento da escrita. E a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre fichamento. Tá? Em seguida, a gente precisa fazer uma análise crítica do material para poder desenvolver o referencial teórico. Então, isso acontece de forma simultânea. Eu vou analisando criticamente todo aquele material, conteúdo que foi fichado e vou desenvolvendo meu referencial teórico. Quanto tempo isso vai levar, né? Para desenvolver metodologia, quanto tempo eu vou precisar? Para elaborar os capítulos de apresentação e análise, quanto tempo eu vou precisar? Para finalizar a conclusão, né? Ajustes na introdução. Lembra que no seu projeto você já desenvolveu uma introdução. Agora, às vezes, é necessário você ajustar essa introdução. E é interessante deixar isso para o final, porque aí você já leu tanta coisa, já desenvolveu tanta coisa, você já está mais seguro, com mais firmeza sobre o assunto e você consegue desenvolver uma boa introdução. A mesma coisa o resumo do trabalho, né? O resumo a gente finaliza no final e aí você vai entregar o seu trabalho de conclusão, seja ele uma monografia, uma dissertação, uma tese, para o seu orientador poder avaliar. E aí você precisa contar que depois, provavelmente, você vai precisar de um prazo para fazer os ajustes finais e entregar o material. Apesar de ter colocado aqui no final entrega do trabalho ao orientador, eu recomendo fortemente que ao final de cada capítulo esse material seja enviado para o orientador, né? Para que você não tenha perda de tempo, retrabalho, até mesmo, por exemplo, no desenvolvimento do referencial teórico, você tem vários subcapítulos ali. Então, fechou um subcapítulo e envia para o orientador. Aí passa para o seguinte, né? Então, é muito importante que o orientador ele esteja acompanhando todo o passo a passo desse processo de desenvolvimento da pesquisa. Bem, por fim, você vai informar quais foram as referências utilizadas, né, no seu trabalho, e aqui eu estou informando qual foi a referência dessa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que ele seja útil no desenvolvimento do trabalho de vocês e até a próxima. Bora pesquisar!